Olhando a história de Moisés aqui, amado, e ela termina dizendo assim: nunca houve um profeta como Moisés. Ninguém nunca houve. E ninguém que fez tantas maravilhas através das mãos como Moisés. Então, amado, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, e nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito. Olha para você ver, isso aqui tem me chamado a atenção. Isso aqui tem mexido com o meu brilho, tem mexido com o meu mundo espiritual. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e todos os seus servos. Aí eu pus aqui de uma forma, para nós, mandou a lutar na terra de pecado, que nós estamos numa terra onde o pecado reina, onde o pecado governa. Nós não podemos viver no pecado, mas nós estamos. Nós damos um passo, nós encontramos o pecado dominando a vida de alguém. Mas o Senhor enviou ele na terra do pecado para fazer maravilha. E maravilha diante do Faraó. E Faraó diante dos demônios, diante de Satanás. Então Satanás pode estar ali, mas ele enviou para fazer maravilhas, para operar. Era ele que fazia, porque Deus estava com ele, porque ele teve um chamado de Deus, ele aceitou Deus na vida dele. E diante dos servos, então qualquer legião de demônio que levantar contra as nossas vidas, qualquer legião de demônio que levantar contra o nosso ministério, contra a nossa família, nós temos liberdade para proibir. É uma guerra constante, todos os dias, todos os momentos. Hoje, amado, as pessoas querem apenas ter uma lutinha, que alguém lute por ela, e não querem caminhar na luta, não querem caminhar na batalha, não querem continuar vencendo. Aí eu comecei a olhar aqui, que fala assim: Moisés, vem cá, olha essa terra aqui. Aí mostra aqui a terra, imensidão de terra que mostra para Moisés. Aí mostrando a terra para Moisés, fala assim: Moisés, está vendo isso tudo aqui, ó? Isso é a terra que eu jurei que daria, que eu prometi para Abraão, para Isaac e Jacó e toda a descendência. E Moisés estava ali, olhando aquilo ali, e Moisés era um descendente de Abraão. Então era uma terra também de Moisés, porque a terra foi prometida a Abraão e toda a sua descendência. Aí ele olhou para Moisés e falou assim: Moisés, porém você vai vê-la, mas nela você não vai pisar. Olha para você ver, irmão. E às vezes a gente sabe de tudo, mas não consegue conquistar aquilo que nós almejamos muitas das vezes. Eu quero dizer algo aqui tremendo para a sua vida. Olha para você ver. Deus chamou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó, chamou Moisés, e a promessa continuou. Amado, mas em cima da promessa que Deus prometeu está a conquista. Nós temos a promessa ao nosso favor, nós temos a promessa ao nosso lado, mas nós temos que fazer com que essa promessa se cumpra em nossa vida. E essa é a nossa luta, é a nossa batalha, é a nossa guerra. Nós vivemos no mundo físico, mas nós temos que entender que somos espirituais. Por quê? Porque a fé é só para os espirituais, para aquele que crê em algo superior, em algo além daqui. A gente tem que ter certeza disso, sabe? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos, eu profetizo, nós vamos todo mundo junto para o céu.
ver vidas salvas, lutar para que vidas sejam verdadeiramente salvas. Primeiro, amado, eu sou salvo e eu creio nisso, porque enquanto eu não for salvo, amado, eu não consigo lutar com outra pessoa, é ilusão. Mas começa a lutar, amado, para a sua salvação, e uma vez salvo, começa a profetizar na vida de alguém, porque palavras, amado, é muito fácil. Ninguém tem coragem de profetizar, de falar assim, que, mas fulano foi para o inferno. Mas Deus é maravilhoso, Deus é misericórdia, vai levar, né? Eu vi até falar lá, Senhor, tem misericórdia, leva as almas todas para o céu. Né? Ainda fala aí, é tão a ignorância é tanta, tirar as almas do inferno e levar para o céu. Aqui me doía, sabe, amado, eu vendo aqui assim, me doía tanto. Porque nós, às vezes, temos vergonha de pregar o verdadeiro evangelho, pregar a verdadeira palavra do Senhor. E nós precisamos de assumir a responsabilidade que Deus nos chamou. Eu vou estar trazendo uma palavra sobre bênção. O que é bênção? Você vem e fala assim, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas bênção é muito mais do que uma palavra. É algo que a gente está profetizando na vida de alguém, profetizando mesmo. Mas isso não pode brotar só da boca, tem que brotar do coração, do íntimo, da alma. E nós temos que ter essa convicção nas nossas vidas. Aí eu fico olhando Moisés aqui, amado. Como Moisés sofreu, como ele lutou, e o que Moisés passou. Eu olhando aqui, amado, que ele estava ali. Primeiro ele nasceu, foi julgado no rio. Você imagina a criança julgada no rio, amado? A gente falando assim, contando a história, parece assim. Mas imagina você encontrar uma criança no rio, amado. Um bebezinho ali, embalado, julgado no rio ali, ó. Para jacaré, bicho comer. Imagina. Esse foi Moisés. Aí depois ele sai dali do rio, que estava, digamos assim, prestes a morrer, e foi levado para ser educado numa família rica. A Maria ia ser o faraó do Egito. De repente, depois que tinha tudo nas mãos ali, ele é obrigado a fugir para o deserto. Aí ele vai para o deserto para não morrer, porque eles iam matar ele. Contando essa história, mano. Aí chega lá, mano. Quando imagina como é que ele está no meio do deserto, sozinho, depois de deixar família, deixar dinheiro, deixar riqueza para trás, ele estava ali sozinho, sem ninguém com ele. De repente, um homem dá ele, vamos falar pousada, né? Dá ele pousada. Aí, como ele era robusto, forte, vamos pegar ele. Falava, vem morar comigo. Ainda deu uma filha dele para casar com ele ainda. E ele ficou trabalhando com aquele homem ali. Aí de repente ele falou, agora é hora de você preparar seu caminho direito. Aí Deus começa a falar com ele. Aí depois que ele começa a montar a vida de novo, ali com a família, tendo esposa, tendo um trabalho, tendo já filhos, aquela coisa bonita ali, né? Aí Deus faz ele largar tudo de novo, voltar para o lugar de onde ele veio e sofrer de novo. Porque ele foi para o povo dele, chega lá, eles pintam e bordam com ele. Eles falavam coisas com eles que eram totalmente diferenciadas. Era muito triste. Aí Deus usa a vida dele ali e ele vai para o deserto, fica mais 40 anos fazendo maravilha no deserto. E no fim da vida dele, Deus olha para ele e fala assim, agora você vai desfrutar a terra que eu prometi para Abraão. Aí Deus fala, você não vai pisar nela. É claro, mas tem coisa, mas imagina a frustração de Moisés, você não vai pisar nela. E ali ele morre. Lutou, e aquilo, amado, que ele almejava, que era prometido para ele não conquistou. Mas uma coisa, amado, ele está com Deus. Uma certeza que a Bíblia prova que ele está com Deus, porque quando o Senhor Jesus
digamos ali, né? Uns 3.000 anos depois, não sei, estou falando mais ou menos. Aí Jesus para num lugar para conversar com alguém, aí vem Moisés conversar com ele, depois de 3.000 anos que ele tinha morrido e sido enterrado. Você imaginou? Ele está lá no céu. E um dia eu vou conversar com ele, sabe de tudo que passou aqui. Sabe, amado? Assim muitas vezes é a nossa vida também. Mas qual o legado que Deus tem deixado para as nossas mãos, para nós fazermos? O que Deus tem pedido para você fazer através das Escrituras Sagradas? Como você tem ministrado aquilo que deixou para você fazer? Eu digo sempre assim, aquilo que Deus deixou para mim fazer, amado, se eu não fizer, é muito fácil falar assim, se eu não fizer, Deus vai levantar outro para fazer em meu lugar. Vai não. Cada um tem uma missão. Aquilo que Deus me deu para fazer, se eu não fizer, vai ficar sem fazer. Porque cada um faz a sua obra. Então, aquilo que Deus determinou para você fazer, não pense que o pastor vai fazer, não vai não. A única coisa que eu posso fazer é orar por você. Mas fazer o que Deus colocou nas suas mãos, não. Porque o que você tem que fazer, você tem que fazer. Então, amado, comece a refletir. Aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para me fazer. Quantas almas eu tenho que apresentar para Deus? Quantas que eu já tenho? Quantas almas que eu falei do Senhor Jesus para elas e elas estão na presença do Senhor Jesus? É muito fácil, mas a gente dá desculpa para aquilo que a gente não tem competência para fazer. Busca no Senhor, porque você é capaz, porque Deus te chamou, isso eu tenho certeza. Deus me chamou, isso eu tenho certeza, mas é uma caminhada. Você não vai ser igual Moisés, você não vai fazer tantas maravilhas como ele fez, porque a Bíblia fala que igual ele nunca vai levantar alguém como ele. Mas aquilo que Deus deixou para você, faça antes de você ir embora. Daqui da vida, para onde nós vamos, só para entender, não tem obra, não tem nada para fazer. Se amanhã o Senhor me recolher dessa terra, eu vou glorificar o nome dele na glória. Mas para onde vocês vão me levar? Porque até lá vocês me levam, dali para lá eu mesmo. Só para entender, mano, não tem choro, não tem tristeza, não tem nada. Vai apenas um monte de ossos que vai virar pó e mais nada, não tem mais nada, acabou. Não adianta pedir para mim fazer milagre que não tem jeito, não adianta pedir para mim, não, acabou, mano. Assim somos todos nós. Mas enquanto a consciência está funcionando, louva o Senhor, glorifica o nome de Deus, fala, Pai, o que eu tenho que fazer? Ministra, fale com Deus, abençoa, sabe, amado, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, se Ele me abençoou, eu tenho liberdade, eu tenho legalidade para, através do nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele colocou sobre a minha vida, eu vou abençoar outras vidas. Então abençoa, ministrando a palavra de Deus, ministrando o poder de Deus, ministrando libertação, ministrando cura, mas profetiza, conversa com o Senhor Espírito Santo. Conversa com Ele, tira um tempo para falar com Ele e fala, Senhor, convence essa pessoa, convence a fulano de tal, mas, amado, é gastar tempo. Gasta tempo. Às vezes a gente espera, Deus sabe todas as coisas, já falei com Deus. Deus falou com Moisés, vai lá naquela terra de pecado, arranca o meu povo de lá e leva para a terra que eu prometi. Só isso que Deus falou com ele. Mas era coisa de 600 quilômetros.
animais, uma semana para atravessar a pé. 15 dias para atravessar a pé. De onde ele estava, aonde era a terra prometida. Gastaram 40 anos e Moisés não desistiu. 40 anos, amado. Ele saiu com o povo, carregou nas costas dele aquele povo, entre aspas, e levou para a terra prometida. 40 anos. Você já foi para salvar? Fulano estava quantas vezes? Pelo menos 40 vezes. Você chegou, gastou tempo com o Senhor Espírito Santo, chegou realmente, dobrou diante de Deus e falou: Deus, Senhor Espírito Santo, eu preciso. Eu quero que o Senhor convença fulano a estar conosco, a adorar o nome do Senhor, mas adorar verdadeiramente. Você pode falar: graças te dou, Senhor, porque eu tenho convicção que fulano está salvo, eu creio nisso. Graças te dou, como eu tenho convicção que você está salvo. Você pode falar isso? Você já gastou tempo? Ah, pastor, Serginho vai fazer, mas fulano é muito difícil. Ah, mas ninguém quer nada com Deus. É muito fácil, mas por desculpa na nossa incompetência. Sou eu que não tenho falado com Deus direito. Sou eu que não tenho colocado a minha vida direito diante de Deus. Comece a olhar a falha da sua vida. Não olhe que o outro está com falha, não. Olha a falha da sua vida. Você fala: pastor, mas eu não acho falha na minha vida. É muito fácil falar, mas quando nós começamos a colocar em prática a palavra de Deus, nós vemos que muita coisa nós precisamos de consertar diante do Senhor Espírito Santo. Amém, amado? Deus chega. Eu quero fazer uma oração simples. Fecha os teus olhos por esse instante. Ó Deus, coloca no seu coração agora aí. Aí você vai colocar o mundo todo em oração. Não, amado. Quem você gostaria que fosse realmente salvo? Você vai gastar esse mês para levantar um clamor por essa pessoa, mano. Esse mês. Não coloca muita gente não, amado. Se você colocar para 2, 3 pessoas, vai ter fé. Mas verdadeiramente, você vai conversar com o Senhor Espírito Santo. Se possível, mas todos os dias. Fala: Senhor, eu quero ver a salvação de fulano. Eu preciso. Pai, eu não consigo. Mas o Senhor Espírito vai convencê-lo. O Senhor vai convencê-lo. Não quero saber. Eu quero ir na casa do Senhor. Eu quero ir com certeza da salvação. Eu preciso, eu tenho sede. Assume um compromisso agora aí. É você que vai assumir um compromisso. Eu profetizo sobre a sua vida uma semana de bênção, de vitórias. Se o Senhor nos dá a semana vindoura, para a glória dele mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, que nos leve para nossas casas, levar a graça e proteção santa do Senhor. Faça-nos invisível a força do mal, a força das trevas. Guarda, Senhor, a nossa caminhada, a nossa ida, a nossa vinda, o nosso veículo, Deus, nossa moto, mas nossos carros. Faça eles invisíveis ao demônio do assalto, ao espírito de acidente, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, onde estivermos, meu Deus, os nossos estudos, Pai amado, o nosso lazer, Pai. Eu profetizo uma semana de bênção e de vitória para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida de uma maneira sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, com o amor de Deus Pai, com a graça de Deus Filho e a comunhão consoladora do Senhor Espírito Santo, resplandeça a glória de Deus sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus.